Olá, tudo bem? Você tem síndrome do pânico. Eu quero lhe oferecer um tratamento especial, gratuito, para lhe trazer conforto e aquela certeza que você vai ser uma pessoa feliz, muito melhor do que antes da primeira crise. Por que eu afirmo isso? Eu trato de pessoas com síndrome do pânico há 40 anos. E todas são pessoas idealistas, sonhadoras e saudáveis. Por que são saudáveis? Imagina quantos exames você já fez. Quantas vezes você já foi no pronto-socorro? Quantos médicos você já consultou? E nunca encontraram uma doença. Eu atendi uma paciente que estava há 22 anos. Ela teve a primeira crise aos 20. Ela me encontrou aos 42. E ela ia no pronto-socorro no mínimo 5 vezes por semana, porque ela achava que tinha problema no coração. Esse é um grande desafio para você. É tirar o seu cérebro desta frequência de pânico. Você sempre está de pânico. Tudo é complicado para você. Qualquer coisinha que você sinta no corpo, você já imagina que é algo grave. E, no entanto, você é uma pessoa saudável, porque nada em contrário de doença. Então, síndrome do pânico não é uma doença. É apenas o seu cérebro que está numa frequência de pânico. Deixa eu explicar com detalhes para você saber por que você desenvolveu o pânico. Quando você era criança, você era uma criança tímida e insegura. Esta timidez, esta insegurança, ela perseguiu você a vida inteira. E quando você chegou na fase adulta, começou a enfrentar as dificuldades da vida, aí começou o seu estresse cerebral. Então você já percebeu que a sua síndrome do pânico começou lá na infância, porque você era uma criança insegura e tímida. Não quer dizer que todas as crianças tímidas e inseguras vão desenvolver síndrome do pânico, mas todas as pessoas que têm síndrome do pânico foram crianças inseguras e tímidas. A criança pode ser só tímida ou só insegura, ou os dois. Isso quer dizer que ninguém que tem síndrome do pânico veio com segurança lá da infância. Isso é genético. Aí depois, na fase adulta, você começou a ter dificuldades. Não sabia dizer não, pena dos outros, não se achava inteligente, sempre esperando muito dos outros, desconfiada, insegura, uma pessoa que nunca se sentia amada, valorizada, sofria muito por ingratidão, esperava muito dos outros. Isso foi fazendo com que o seu cérebro fosse se estressando. Aí aquelas inseguranças, aqueles medos da infância se tornaram pânico. Por isso que você fica num desespero. Como é que eu desenvolvi pânico se eu era uma pessoa extrovertida, considerada segura? Se você era assim, lembra que só por fora você era assim. Aqui internamente você tinha muita pressão. Você tinha que fazer muita força para ser extrovertida, segura. Então não se engane. Mas eu tive a crise dormindo justamente por isso. Porque o seu cérebro, quando você foi dormir, já estava em pânico, já estava estressado. Você teve aquela sensação de morte. Não é aquela sensação de morte que você teve? Você acordou achando que ia morrer? Por falta de ar, infarto? Isso gravou. Isso é terrível. Depois, quando você pensa em ir para a cama dormir, você já começa a sentir esse drama. Ou você teve uma crise depois que sua mãe morreu. Eu entrei em crise de pânico depois que a minha mãe morreu. A mãe lhe dava segurança. No momento que a mãe morreu, você sentiu-se como se fosse uma criança perdida. Mas eu tive pânico trabalhando. Você era uma pessoa que não era valorizada, estressada no trabalho.
chegou o momento que teve a crise, depois não voltou mais. Não importa quando você teve a crise, como é que você teve a crise. O importante é que esse tratamento que eu vou lhe propor vai fazer com que seu cérebro fique numa frequência de segurança melhor do que antes da crise. Porque você tem pânico porque foi uma criança tímida ou insegura. Um paciente me falou, me explica que até os 21 anos eu era uma pessoa tranquila, uma pessoa normal. Ele achava que era normal, porque quando a pessoa ela tem carência, inseguranças, mas ela tem uma vida normal, ela acha que ela é normal, mas não, se tem carência e insegurança não é normal. Aí começa a ter pressões na vida, aí de repente entra em crise. A crise de pânico é um alarme, não é uma coisa negativa não. Se você entender que a crise que você teve faz com que você agora seja uma pessoa especial. Eu já falei que você é uma pessoa especial, inteligente, uma pessoa sonhadora, saudável. Mas falando dessa pessoa, ele teve a crise aos 21 anos. Aí ele fez tratamentos e até se sentiu melhor. Na visão dele ele estava melhor. Mas não conseguiu constituir família, não conseguiu ter uma vida estável, não conseguiu nada. Mas ele achava que estava legal. Aí aos 40 anos ele teve a segunda crise grave. Ele não voltou mais ao normal, porque já estava mais velho. O cérebro já não estava numa condição que ele podia sair desse estado sem um tratamento adequado. Me dizia outra paciente, 26 anos, casada, um filho na creche, o marido estava trabalhando, ela estava sozinha em casa, de repente começou a sentir aquela sensação de medo e começou a entrar em desespero, achou que ia morrer, não conseguia nem falar para pedir socorro dos vizinhos e não saiu mais. Ela me dizia, mas como? Eu era uma pessoa normal. Não, a pessoa que tem pânico não foi normal. Foi pessoas que sempre foram inseguras e com dificuldade de dizer não. Não existe nenhuma pessoa que tem pânico que foi normal. Não existe, senão não teria pânico. Isso é uma verdade absoluta. E essa jovem, ela entrou em pânico e depois ela não conseguia mais ficar em casa sozinha. E se ela viajava, tinha que ir os pais na frente, ela com o marido e mais o irmão atrás. Uma caravana para sentir-se um pouco melhor. Tinha outra paciente que aos 21 anos ela teve a primeira crise. Até os 21 anos ela era uma guerreira, chegava a fazer trilha. Era realmente uma mulher competente. Mas só que isso aí não era verdadeiro. É porque ela foi uma primeira filha esperada homem. Depois da morte de um irmão, a mãe teve uma criança e a criança morreu. Aí ela engravidou e queria muito um menino. E ela veio para mostrar que ela era competente, mas chegou aos 21 anos, ela foi desmoralizada por alguém e ela entrou em estado de pânico e não voltou mais ao normal. Porque o normal seria aquela criança tímida e carente. A pessoa que tem pânico com você foi uma criança tímida ou insegura e depois, ao longo do tempo, começou a ter estresse por não saber dizer não, pena dos outros, esperar muito dos outros, ser uma pessoa desconfiada. Isso chegou ao ponto de estressar e você entrou em pânico. Agora eu vou entrar naquilo que eu quero oferecer para você. Então essas pessoas com pânico, que vieram se tratar comigo, eu faço isso há 40 anos, elas me ligavam e diziam, seu Isidoro, eu estou em casa entrando em pânico, o que eu faço? Aí eu dizia para ela, vai para debaixo do chuveiro de água fria. E ela ia, e a crise passava. Aí o que essa pessoa começou a fazer? Toda vez que tinha um ameaço de uma crise, ela ia para debaixo do chuveiro. Aí depois ela veio, seu Isidoro, essa história do banho gelado me deixou bem, eu estou bem, eu não tenho mais pânico. E outros pacientes aconteceu a mesma coisa. Aí eu pensei, isso é uma técnica que eu devo compartilhar com as pessoas que têm pânico, para que elas possam realmente ter uma vida normal. Você percebeu que eu descobri uma técnica
porque eu não podia correr lá na casa do meu paciente e dar apoio para ele. Eu mandei ele tomar um banho de água fria. Aí ele ia por baixo do chuveiro, aquele impacto da água fria fazia com que o cérebro voltasse ao normal. Isto fez com que esse banho se tornasse um procedimento terapêutico. E todas as pessoas que se tratam comigo, eles usam a técnica do banho frio. Funciona assim, ó. Você sentiu o ameaço, você corre para debaixo do chuveiro. Ah, não, mas eu trabalho, eu tenho muitas sensação de crise no meu trabalho. Se você está tão mal, vai no seu médico e diga para ele assim: doutor, eu preciso de um atestado de 15 dias, porque eu tenho que estar em casa, porque eu tenho uma técnica para resolver o meu problema de pânico, que é banho de água fria. Mas eu preciso estar em casa, preparada, para que quando ameaçar uma crise eu vá para debaixo do chuveiro, até eu ajustar o meu cérebro e não ter mais crise. Você vai dar um jeito. O importante é que você entenda que você é uma pessoa saudável, uma pessoa inteligente, uma pessoa sonhadora, e está numa prisão de um medo que não existe, né? Você tem até dificuldade de explicar para as pessoas: eu não posso ir à festa porque eu tenho medo. Medo do quê? Eu tenho pânico, eu tenho síndrome do pânico. Ninguém entende isso. Tem medo do nada? Mas não, é um medo de ter uma crise de morte. Entendeu? Você não tem medo de ir à festa, você não tem medo de dirigir, você não tem medo de dormir, você tem medo que quando você vai dormir, ou vai em uma festa, ou vai dirigir, você tem aquela sensação de morte e acha que vai morrer mesmo. Uma coisa interessante, você está em estado de pânico. É difícil entender o que eu estou falando. A pessoa em pânico, ela não consegue realmente se concentrar em nada. Peça para alguém assistir esse vídeo com você. Converse com essa pessoa, discuta esse assunto aqui. Explica, o meu pânico começou na minha infância, que eu era uma criança insegura, tímida, e depois eu me tornei um adulto pressionado na vida, até que meu cérebro saiu da frequência que eu controlava e entrei em pânico e não saí mais. Aí tive essa primeira crise ficou gravada dentro de mim, no meu cérebro. Eu agora estou me ajudando com um banho de água fria. E olha, muitos pacientes dizem assim para mim: em 15 dias eu me libertei do meu pânico. Eu até vou colocar um depoimento de um dos pacientes. Escuta. E ali sobre a tua pergunta, faz o quê? Quase 20 anos atrás, né? Pediu para mim naquela vez tomar um banho frio toda vez que eu tivesse uma crise, né? E é o que eu fiz. Quando eu comecei a sentir aquela pressão no peito, eu ia lá e me jogava debaixo do chuveiro, né? Com a água fria. Porque eu fiquei 3 semanas fazendo isso, nunca mais tive problema. Já se passaram aí quase 2 décadas e nunca mais tive nenhum problema. Esse paciente foi um que se libertou da síndrome do pânico com banho de água gelada. E muitos outros. Então, se você quiser realmente ajustar o seu cérebro para não ter mais medo infundado, medo que está colocando você numa prisão e está fazendo de você uma pessoa infeliz, vá para debaixo do chuveiro sempre que ameaçar uma crise. A única forma que você tem de me pagar por esse tratamento gratuito é se inscrever no meu canal e divulgar este vídeo. Eu sou Isidoro Moser, eu tenho 74 anos e estudo o ser humano há 40 anos. Pode estar certo. E tudo isso que eu passei para você foi muito bem estudado ao longo desses anos e foi aplicado por muitas pessoas com resultados fantásticos. Obrigado pela sua atenção e um grande abraço.